Hoje trago para vocês 5 histórias, relatos sombrios, aqueles que fazem a gente pensar 2 vezes antes de mexer onde não deve. Inscreva-se antes que ele também resolva bater na sua porta, pois foi isso que aconteceu comigo, quando achei ouro em um cemitério. Pensei que minha vida ia mudar, e mudou mesmo, porque desde aquela noite eu não durmo mais em paz. Meu nome é Nelson, tenho 53 anos e trabalho como pedreiro desde menino. Já construí muita coisa nessa vida, casas, muros, calçadas, até uma capelinha lá no interior. Mas nunca tinha trabalhado em cemitério, não por superstição. Sempre fui homem de fé e meu pai me ensinou a nunca ter medo de morto. Ele dizia: morto não faz mal a ninguém, quem faz mal é vivo. Foi no dia 1º de novembro, véspera de finados, que recebi a ligação. Era Dona Carmen, administradora do cemitério municipal São Pedro. Disse que precisavam restaurar um túmulo antigo com urgência. A família ia visitar no feriado, depois de anos, e o jazigo estava em péssimas condições. Mármore rachado, grade enferrujada, mato por todo lado. O pagamento era bom, muito bom, na verdade. Aceitei na hora. Cheguei ao cemitério às 7 da manhã. O lugar estava vazio e silencioso, coberto por uma névoa fina, típica de novembro. Dona Carmen me levou até o jazigo, que ficava numa parte antiga, onde as árvores eram retorcidas e os túmulos tinham aquela arquitetura pesada do começo do século passado. O nome gravado no mármore estava quase apagado: Coronel Augusto Ferreira da Silva. Dona Carmen me deixou sozinho e avisou que qualquer problema era só procurá-la na administração. Comecei arrancando o mato, limpando a base, verificando a estrutura. O mármore estava pior do que parecia. Algumas placas tinham se soltado e a base apresentava rachaduras profundas. Ia precisar cavar ao redor para reforçar o alicerce. Trabalhei a manhã inteira. O sol não aparecia. O dia estava nublado, pesado. Fiz uma pausa para o almoço, a marmita que minha esposa, Lúcia, tinha preparado, e voltei ao serviço. Por volta das 3 da tarde, aconteceu. Eu cavava do lado esquerdo do túmulo quando a pá bateu em algo sólido. Não era pedra. O som foi diferente, metálico. Ajoelhei e cavei com as mãos, afastando a terra úmida e escura. Meus dedos tocaram algo frio e liso. Puxei com cuidado. Era uma barra de ouro, pequena, do tamanho da minha mão, mas pesada como chumbo. Tinha símbolos estranhos gravados e estava escurecida pelo tempo, mas era ouro. Fiquei parado, segurando aquilo, com o coração disparado. Olhei em volta. Ninguém. Minha cabeça começou a girar. Com aquele ouro, eu poderia pagar todas as dívidas: o cartão atrasado, o empréstimo, os remédios, o aluguel. Ainda sobrava para comprar nossa casa. Poderia respirar outra vez, mas aquilo estava enterrado junto a um túmulo. Devia ter pertencido ao coronel ou à família dele. Talvez fosse parte do enterro, algum costume antigo. Fiquei ali uns 15 minutos, dividido entre fazer o certo ou resolver minha vida. No fim, o desespero ganhou. Enrolei a barra num pano velho, guardei no fundo da mochila e continuei trabalhando como se nada tivesse acontecido. Terminei às 6, limpei tudo e deixei marcado para voltar no dia seguinte. Em casa, Lúcia fazia o jantar. Fui direto para o quarto, tranquei a porta e escondi a barra embaixo do guarda-roupa, atrás das caixas de sapato. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair. Não podia contar para Lúcia. Ela é supersticiosa, jamais aceitaria. Ia inventar que ganhei na loteria ou uma herança de um parente distante. Durante o jantar, mal consegui comer. Lúcia percebeu. Tá tudo bem, Nelson? Você tá com uma cara. É só o cansaço. Menti. Fui dormir cedo, pensando em planos, mas o sono não veio. Devia ser umas 3 da manhã quando ouvi o barulho. Uma batida, no portão da frente.
Depois o rangido do ferro abrindo, como se alguém tivesse entrado. Sentei na cama, atento. Lúcia dormia ao meu lado. Esperei. Silêncio. Tentando não fazer barulho, levantei e fui até a janela do quarto. Afastei a cortina tentando ver algo. Mas em meio à escuridão, vi apenas o portão aberto. Então vieram 3 batidas fortes na porta da frente. Lúcia acordou assustada. Nelson, que barulho é esse? Fica aqui. Tem alguém tentando invadir a casa. Peguei um facão que guardava embaixo da cama e fui até a sala. Tudo escuro. Acendi a luz de fora. Olhei pela janela. Nada. Voltei para o quarto, ainda desnorteado. Lúcia tremia. Eu tentava acalmá-la quando o barulho voltou. Pior. As portas da frente e dos fundos começaram a ser golpeadas ao mesmo tempo. As luzes piscavam, a casa estremecia. E então senti o cheiro. Terra úmida. Terra de cemitério. Dentro da minha casa. Nelson, isso não é gente. Alguma coisa ruim quer entrar, chorou Lúcia. Corri para a porta dos fundos, mas não abri. E então ouvi a voz, grave, cavernosa. Parecia estar ecoando diretamente dentro da minha cabeça. Aquilo não te pertence. Devolva. Foi aí que entendi. Quem ou o que era dono do ouro estava furioso e queria ele de volta. Peguei um saco de sal grosso e espalhei na soleira da porta. Fiz o mesmo no quarto. Lúcia, sem questionar, me abraçou e, ajoelhados, rezamos. As batidas continuavam furiosas. O ar ficou gelado, gelado de doer. A voz gritou outra vez, agora da janela. Devolva o que é meu. Lúcia olhou para mim séria. Você sabe muito bem por que isso está acontecendo, não é? Assenti. Contei tudo. Ela ficou furiosa. Onde você estava com a cabeça? Gritou. Fiquei calado. Ela respirou fundo e disse: só devolve onde você encontrou e peça perdão. E foi o que fiz. Quase 4 da manhã, peguei a barra, joguei na sacola, botei a pá no porta-malas e saí em disparada. O cemitério fica a 4 quilômetros. Fui de carro, dirigindo pelas ruas vazias da cidade, com a sensação de que estava sendo seguido. Toda vez que olhava pelo retrovisor, via sombras, vultos pelo canto dos olhos. Quando enfim cheguei ao cemitério, pulei o muro e saí correndo apenas com a luz do celular, tropeçando entre as lápides e túmulos, pedindo desculpas a cada nome que pisava. A noite estava fechada, sem lua, e o silêncio absoluto. Aquele lugar parecia ainda maior sob a escuridão, e por mais que eu tentasse, não conseguia encontrar o túmulo. Enquanto isso, a sombra parecia se aproximar. Foi quando me deparei com um homem, vestido com um uniforme. Ele carregava uma fraca lanterna. Parecia ser o vigia noturno do cemitério. Que alívio, pensei. Não vou me preocupar se ele pensar que sou louco. Devolver essa maldita barra de ouro é tudo o que eu quero. Mas parei e pensei por um momento. E se ele pensar que sou um ladrão de túmulos, chamar a polícia e eu acabar preso? Quando me dei conta, o vigia estava no meu lado. Não ouvi sons de passos nem nada do tipo, e antes que eu pudesse pensar no que dizer, ele disse com uma voz calma: o túmulo do coronel fica do lado daquela árvore velha e retorcida. Lembrou? Como eu pude me esquecer, mas antes que eu pudesse agradecer o vigia, ele simplesmente desapareceu, como se tivesse evaporado. Naquela altura, eu já não estava questionando mais nada. Apenas corri na direção indicada. Cheguei ao túmulo do Coronel Augusto. Estava impecável agora, depois do meu trabalho. Ajoelhei no mesmo lugar onde tinha encontrado a barra. Quando me ajoelhei para começar a cavar, senti algo gelado tocar minha nuca, como dedos, longos, frios. Olhei para trás num movimento brusco. Nada. Mas a sensação permaneceu, como se alguém estivesse respirando na minha nuca, esperando, observando cada movimento meu. Comecei a cavar. Cavei fundo, bem fundo, e coloquei a barra de volta. Cobri com terra, apertei bem, e então falei em voz alta para quem quer que estivesse ouvindo. Perdão, não foi minha intenção. Tá aqui.
Por favor, me deixe em paz. Fiquei ali, ajoelhado, esperando, o coração martelando. Por um instante terrível, nada aconteceu. O frio continuou, o silêncio pesado. Pensei que não tinha sido suficiente, que ele não aceitaria de volta. E então senti um calor repentino, suave, como se o sol tivesse nascido só para mim naquele momento, e uma sensação de leveza, de alívio, tomou conta do meu peito. O frio da noite voltou, normal, natural. Levantei, limpei as mãos na calça e saí dali sem olhar para trás. Quando cheguei em casa, o céu já começava a clarear. Lúcia me esperava no portão. Passaram-se 4 meses desde aquela noite. Nunca mais senti aquele frio. Nunca mais vi sombras onde não deveria haver. Aprendi que os mortos só descansam em paz quando nós vivos os deixamos descansar. Trabalho como jardineiro no cemitério municipal há mais de 10 anos. Não é um emprego fácil, mas aprendi a gostar do silêncio das manhãs ali. O som distante das folhas, o cheiro da terra molhada, o canto breve dos pássaros que pousam nas cruzes. Tudo isso cria uma paz que poucos lugares têm. Eu costumo cuidar das flores, principalmente nos túmulos mais antigos, aqueles que ninguém visita mais. É um trabalho que exige paciência. As raízes crescem tortas, o solo fica duro e às vezes as flores nascem de onde ninguém plantou nada. Mas naquele ano, pouco antes do dia de finados, algo começou a me incomodar. Notei que um dos túmulos infantis no setor mais velho do cemitério sempre tinha flores novas, todos os dias. Não importava se chovia ou fazia sol. Ao amanhecer, lá estavam elas, margaridas e crisântemos frescos, colocados com cuidado. O túmulo era de uma menina chamada Clara, falecida em 1978. Pela data, teria uns 8 anos quando morreu. Nunca vi ninguém visitar aquele canto. Era uma área esquecida, onde o mato crescia rápido e os nomes já se apagavam das lápides. Mesmo assim, as flores continuavam aparecendo. Perguntei ao vigia se ele sabia quem as deixava. Ele balançou a cabeça e disse que nunca viu ninguém. Mas contou algo estranho. Às vezes, nas madrugadas de neblina, via uma luz fraca piscando perto daquele túmulo, como o brilho de uma lanterna pequena. Achei que era brincadeira de moleques. Mesmo assim, decidi verificar. Naquela noite, fiquei de guarda depois do expediente. Me escondi atrás de um jazigo e esperei. A lua estava encoberta e o vento fazia as coroas de flores secas baterem umas nas outras, produzindo um som oco. Por volta das 2 da manhã, ouvi passos leves. Olhei por cima do muro de pedra e vi uma silhueta pequena caminhando entre as lápides. Parecia uma criança. A figura se aproximou do túmulo de Clara, ajoelhou-se e tirou um pequeno ramalhete da cesta que carregava. Colocou as flores sobre a lápide com delicadeza. Depois, passou a mão sobre o nome gravado, como quem faz um carinho. Não consegui ver o rosto. Apenas notei que o vestido era claro, antigo, e que os pés estavam descalços. Chamei. Ei, quem tá aí? A figura se virou na minha direção. Por um instante, a luz da lua atravessou as nuvens e pude ver melhor. Era mesmo uma menina, mas a pele dela parecia pálida demais, quase azulada, e o cabelo grudado no rosto como se estivesse molhado. Fiquei sem fala. Ela apenas me olhou e sorriu. Um sorriso curto, triste. Depois levantou-se, pegou a cesta e começou a andar entre os túmulos. Seguia, mantendo distância. A cada parada ela deixava flores, sempre em lápides antigas, sempre de pessoas que ninguém mais visitava. Quando chegou ao final do corredor, ela parou diante de um túmulo recente, o da minha filha que morrera há 2 anos. Meu corpo travou. Eu nunca contei para ninguém que trabalho ali. Achava que seria mais fácil lidar com a dor cuidando de longe. Mas ver aquela menina diante do túmulo da minha filha me tirou o ar. Ela se ajoelhou, colocou as flores e murmurou algo que não conseguia entender.
Aproximei-me devagar. Quando cheguei perto, ela virou o rosto e, num sussurro quase doce, disse: "Agora ela não fica sozinha." E desapareceu. Não correu, não se escondeu. Apenas sumiu, como névoa. Fiquei parado ali por um tempo, sem saber se chorava ou rezava. O vento soprou e as flores começaram a se mover levemente, como se alguém passasse a mão sobre elas. Na manhã seguinte, voltei ao trabalho fingindo que nada tinha acontecido. Mas quando fui varrer o setor das crianças, percebi que cada túmulo, todos, sem exceção, tinha flores novas. E no da minha filha havia um bilhete preso sob uma pedra. A letra era infantil, tremida: "Obrigada por cuidar da gente." Desde aquele dia, nunca mais tentei entender. Toda madrugada de finados, as flores aparecem de novo. Não importa o clima, o tempo ou se o portão está trancado. E às vezes, quando estou sozinho, varrendo o chão coberto de folhas secas, ouço o som de risadas suaves vindo do setor das crianças. Não é assustador. É triste, mas sereno. Como se alguém, do outro lado, ainda fizesse o que fazia em vida: cuidar dos esquecidos. Meu nome é Valdeci, tenho 54 anos e trabalho como motorista de carro funerário há quase 20. Já transportei todo tipo de falecido em todo tipo de situação. Aprendi a manter a calma, a respeitar os mortos e a não fazer perguntas. Mas o que aconteceu no Dia dos Mortos deste ano me fez questionar tudo que achei que sabia. Era 2 de novembro, final da tarde. O céu estava carregado, aquela cor de chumbo que parece sugar a luz do dia. Eu tinha acabado de pegar o corpo de uma jovem no IML de Goiânia. Isabela, 26 anos, acidente de carro. Ia levá-la para o velório na cidade vizinha, uns 80 quilômetros de estrada. Carreguei o caixão sozinho, como sempre faço. Fechei a traseira, entrei no carro e liguei o motor. Tudo normal. Foi quando comecei a dirigir que senti. O carro estava mais pesado. Não muito, mas o suficiente para eu notar. Olhei pelo retrovisor por reflexo e vi uma silhueta, sentada do lado direito, logo atrás do compartimento do caixão. Não era nítida, mas como uma sombra densa, uma forma humana que ocupava espaço. Pisquei, virei a cabeça para trás. Nada. O banco estava vazio. Voltei a olhar para o retrovisor. A silhueta continuava lá, parada, observando. Meu coração acelerou, mas respirei fundo. 20 anos nesse trabalho me ensinaram que a mente prega peças, especialmente em dias como esse. Dia dos Mortos mexe com a cabeça da gente. Ajeitei o retrovisor, tentei focar na estrada. Mas a cada vez que meus olhos voltavam para o espelho, ela estava lá. Sempre na mesma posição, imóvel. Peguei a rodovia. O movimento era fraco, poucos carros. A chuva começou a cair, fina, constante. Liguei o limpador de para-brisa e tentei me concentrar, mas era impossível ignorar. A presença era forte demais, pesada, como se alguém estivesse realmente ali, respirando o mesmo ar que eu. Parei no acostamento. Desliguei o motor. Virei para trás, acendi a luz interna. Vazio, completamente vazio. Mas quando voltei a olhar para o retrovisor, ela estava mais perto. A silhueta tinha se movido. Agora estava inclinada para frente como se estivesse tentando ver algo, tentando alcançar algo. Saí do carro, abri a porta de trás. Verifiquei embaixo dos bancos, no porta-malas, em todo canto. Nada. Voltei para frente, fechei tudo, respirei fundo. "Tá tudo bem", falei em voz alta, mais para mim do que para qualquer outra coisa. "É só um transporte, como qualquer outro." Voltei a dirigir. A silhueta continuava lá, mas agora ela não estava mais parada. Mexia-se, levemente, como se estivesse inquieta. E quanto mais eu me aproximava do destino, mais ela parecia se agitar. Faltavam 15 quilômetros quando ouvi.
Um suspiro, baixo, rouco, vindo de trás. Gelei, mãos apertadas no volante, olhos fixos na estrada. Não podia olhar, não queria olhar. Outro suspiro, mais próximo, como se alguém estivesse logo atrás da minha cabeça. Não me leve, uma voz sussurrou, fraca, distante, mas clara o suficiente para eu entender. Quase bati o carro. Pisei no freio, o veículo derrapou levemente antes de parar no acostamento. Fiquei parado, tremendo, ouvindo apenas o barulho da chuva no teto. Olhei para o retrovisor. A silhueta estava agora no banco do meio, inclinada entre os dois assentos dianteiros, tão perto que eu podia sentir o frio emanando dela. Não me leve, a voz repetiu, e dessa vez pareceu quebrar, como se estivesse chorando. Fechei os olhos, respirei fundo. 20 anos. 20 anos nesse trabalho. Nunca acreditei em nada, mas ali, naquele carro, no dia dos mortos, eu acreditei. Eu preciso levar você, disse, a voz saindo trêmula. Sua família está esperando. Silêncio, longo, pesado. Quando abri os olhos e olhei para o retrovisor, a silhueta tinha sumido. Terminei o trajeto em silêncio, entreguei o corpo no velório, conversei com a família, fiz meu trabalho, não mencionei nada. Mas quando estava saindo, a mãe da falecida me parou no corredor. Obrigada por trazer minha filha, ela disse, os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu sei que ela não queria vir. Ela tinha muito medo de velório. Desde pequena, fiquei sem palavras. Mas agora ela está em paz. A mulher continuou apertando minha mão. Saí de lá, os olhos lacrimejando. Entrei no carro, dirigi para casa em silêncio. E não olhei para o retrovisor nenhuma vez. Porque sei que se olhasse, talvez visse alguém ainda sentado lá atrás. Meu nome é Cláudio, tenho 36 anos e trabalho como fotógrafo de eventos em uma cidade pequena do interior. Não costumo negar serviço, mas também não costumo aceitar coisa que me pareça esquisita. Naquela semana, fim de outubro, as encomendas estavam fracas e o aluguel se aproximando. Foi quando apareceu o senhor Hernani, um homem de fala mansa e roupa antiga, pedindo que eu tirasse uma fotografia da mãe dele. Achei estranho logo de início. Quem chama fotógrafo para dentro de casa, em pleno século XXI, para tirar retrato de uma senhora idosa? Mas ele insistiu, dizendo que a mãe não podia sair, que era muito devota e que queria deixar um retrato bonito antes do dia de finados. Combinei de ir à tarde. A casa ficava perto do cemitério velho, no bairro onde as ruas ainda são de paralelepípedo e o ar parece parado. Quando cheguei, o senhor Hernani me recebeu na varanda. Tinha um olhar cansado e as mãos trêmulas. Ela está no quarto, disse apenas. Agradeço se o senhor for discreto. Entrei com o equipamento e o ar ali dentro era diferente, frio, úmido, como se o tempo tivesse parado. O quarto era pequeno, iluminado por uma janela com cortina amarelada. E lá estava ela, Dona Teresa deitada na cama, com as mãos cruzadas sobre o peito e o rosto sereno, como se dormisse. Demorei alguns segundos para entender. O senhor quer uma foto dela assim? Perguntei, hesitante. Foi o último pedido da mamãe, respondeu ele com a voz embargada. Ela dizia que queria ficar viva em imagem. Aquilo me deu um arrepio, mas a compaixão falou mais alto. Eu conhecia o tipo de gente que guardava retratos antigos, lembranças de quem se foi. Montei a câmera, ajustei o foco, tentei ignorar o silêncio denso que preenchia o quarto. Tirei 2 fotos, com cuidado, respeitosamente. Antes de ir embora, o senhor Hernani insistiu para que eu deixasse as fotos prontas até o dia seguinte. Disse que seria importante. Trabalhei naquela noite com atenção. Quando revelei as imagens, algo me chamou a atenção. Os olhos de Dona Teresa pareciam ligeiramente abertos. Pensei que fosse erro de iluminação, reflexo, algo técnico. Fiz outra revelação, e ali estava de novo, mas dessa vez um leve sorriso no rosto dela.
Senti um frio na espinha, mas ao mesmo tempo algo curioso. Aquela expressão não era sinistra, era calma, quase grata. No dia seguinte, voltei para entregar o retrato. Bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Um vizinho que varria a calçada se aproximou. "Tá procurando o Hernani?" "Sim, vim entregar uma foto para a mãe dele." O homem fez um silêncio estranho. "O senhor deve estar enganado. O Hernani morreu faz mais de 15 anos. Fiquei paralisado. Expliquei o que tinha acontecido, mas o vizinho balançou a cabeça. Disse que Dona Teresa também havia falecido pouco depois dele e que os dois estavam enterrados no mesmo jazigo, número 9, no cemitério ao lado. Fui até lá. O coração batia pesado. O portão do cemitério estava entreaberto e o vento carregava o cheiro de flores velhas. Encontrei o jazigo 9. No mármore gasto, os nomes estavam ali: Teresa Duarte e Hernani Duarte, mãe e filho. Coloquei o retrato sobre a lápide, ainda tremendo. Na foto, Dona Teresa parecia diferente agora, os olhos realmente abertos e o sorriso mais nítido, quase humano. Fiquei ali por alguns minutos, sem saber o que sentir. De repente, o vento cessou. O silêncio pareceu mais leve e uma sensação estranha me tomou, como se alguém tivesse finalmente descansado. Olhei novamente para a foto. O rosto dela parecia brilhar sob a luz fraca do fim da tarde. Respirei fundo e deixei o retrato ali, encostado na lápide. Quando me virei para ir embora, senti um toque suave no ombro, frio, mas gentil, e uma voz feminina, doce, sussurrou bem perto. "Obrigada, meu filho." Não olhei para trás. Apenas segui em direção ao portão, com um nó na garganta e a certeza de que, de alguma forma, eu havia feito a coisa certa. Faz pouco mais de um ano que larguei o trabalho com eventos e comecei a atender igrejas do interior, ajustando som e iluminação. Não é o tipo de serviço que alguém imagina quando pensa em instalar caixas de som, mas paga o suficiente, e os padres costumam ser gente boa. A maioria das igrejas é antiga, com estrutura precária, fiação velha, microfones chiando, mas nada se compara àquela em que trabalhei no último fim de outubro. Ficava no centro de uma cidade pequena do interior de Minas, uma daquelas onde todos se conhecem, e a igreja é o coração da praça, de frente para o coreto com o cemitério logo atrás. Era a igreja de São Bento, como em tantas outras cidades. Um prédio baixo, de portas azuis descascadas e um sino enorme que ecoava pelo vale inteiro. Quem me chamou foi o padre Antônio. A voz dele ao telefone parecia cansada, ansiosa. Disse que precisava que eu fosse lá com urgência, porque o som estava falhando sozinho, ligando e desligando durante as missas. Cheguei num fim de tarde abafado, o céu meio cinza, cheiro de chuva vindo do mato. O padre me recebeu na sacristia, um homem magro, de olhos fundos, com uma expressão que misturava fé e medo. Já vieram outros técnicos, mas... Ele hesitou. O problema continua. Sempre piora perto do dia de finados. Achei estranho o jeito que ele falou aquilo, como se fosse algo previsível. Fiz um aceno vago, tirei as ferramentas da mochila e fui direto para a mesa de som. Tudo parecia normal. Os cabos estavam intactos, o microfone principal funcionava bem. Só havia um leve ruído de interferência, algo comum em igrejas antigas. Quando comentei isso, o padre me olhou de um jeito incômodo. Interferência? Pode ser. E depois completou. O antigo padre também dizia isso. Perguntei o que ele queria dizer com antigo padre, e ele respirou fundo. O padre Joaquim, segundo ele, era o pároco anterior. Um homem muito querido, conhecido por todos. Mas 2 anos atrás, na noite de finados, algo aconteceu. Durante a missa, ele começou a falar sozinho, como se respondesse a alguém invisível. A missa terminou em confusão, e à noite o padre foi visto entrando na igreja de novo. As luzes se apagaram e ele nunca mais saiu.
A polícia procurou, revirou o prédio, o cemitério, o rio, tudo. Nenhum sinal. Desde então, os fiéis evitam ir às missas noturnas. Alguns dizem ouvir o sino tocar sozinho. Outros juram escutar a voz do padre Joaquim saindo dos alto-falantes, mesmo com o sistema desligado. Sorri sem graça. Achei que fosse superstição. Mas o olhar do padre Antônio era sério demais para parecer encenação. Quero apenas uma prova, ele disse. Que isso tudo é falha técnica, não? Outra coisa. Prometi ficar até a noite para testar o sistema. Às 8, o padre acendeu as luzes e começou a ensaiar a homilia do dia seguinte. Eu mexia nos botões, ouvindo apenas o som limpo da voz dele pelo microfone. Mas quando o relógio marcou 9, ouvi outra voz. Grave, arrastada, respondendo às falas do padre, como se houvesse alguém no altar. O padre Antônio parou de falar e me olhou. Você ouviu? Deve ser microfonia, murmurei, desligando o canal. Mas a voz continuou. Vinha das caixas de som, mesmo com a mesa desligada. Uma voz antiga, rouca, rezando em latim. O eco se espalhava pelas paredes de pedra, como se a igreja respirasse junto. O padre começou a suar. Correu até o altar, arrancou o microfone da base, mas o som permanecia, agora vindo de todos os lados. Confiteor Deo omnipotente, dizia a voz. O vento entrou pelas janelas, as velas tremeram, e então todas elas acenderam ao mesmo tempo, formando um círculo de luz em torno do altar. O padre caiu de joelhos. É ele, sussurrou. É a voz do padre Joaquim. Tentei manter a calma, mas o medo subia como um frio pela espinha. Os alto-falantes estalaram e a voz mudou de tom. Parecia falar conosco agora. Antônio, não me deixaram terminar a missa. O confessionário rangeu. A portinhola se abriu sozinha, devagar. De dentro saiu uma brisa gelada, cheirando a mofo e cera queimada. O padre se levantou, caminhou até lá, trêmulo. — O que quer de mim? Perguntou. A resposta veio pelos alto-falantes. Termine o que deixei incompleto. As luzes piscavam. Eu tentei puxar o disjuntor, mas a energia já estava cortada. Mesmo assim, o microfone da mesa se acendeu com uma luz vermelha. Esta é a casa de Deus. E ele já se foi. O som reverberou pelas paredes e se espalhou até a praça. Pude ouvir os cachorros da vizinhança uivando. Quando olhei para o altar, vi uma sombra, alta, de batina, o rosto apagado. Segurava um rosário, os dedos se movendo lentamente, como se contasse as contas de uma oração sem fim. O padre Antônio gritou, mas a voz dele se perdeu no som dos alto-falantes. A sombra levantou o rosto, e eu ouvi. O som do sino, 3 badaladas, lentas, pesadas. Depois disso, apaguei. Acordei de manhã, sozinho. A igreja estava vazia. As velas ainda queimavam. A mesa de som estava desligada. E o microfone, quebrado ao meio, caído no chão. Procurei o padre Antônio por toda parte. Nada. Nem ele, nem suas roupas, nem as chaves. Quando contei à polícia, acharam que eu estava em choque. Fizeram buscas, mas o caso foi abafado. O bispado decidiu fechar a igreja, alegando instabilidade estrutural. Mas os moradores sabem. Ninguém entra lá, nem mesmo os curiosos. Hoje, toda véspera de finados, eu ainda recebo chamadas de interferência vindas daquela frequência antiga. Sempre o mesmo som, repetindo baixinho nas madrugadas. Antônio, termine a missa. E logo depois, o som do sino. 3 vezes. Como se alguém do outro lado ainda estivesse celebrando uma missa que nunca terminou. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A próxima história já está te esperando.